é muito comprometido, né? Assim, a cognição dele é bem lenta, bem mais, né, devagarzinho, mas a gente está conseguindo. Devagarzinho, né? Porque tem que ter um olhar diferenciado, porque eu não posso exigir demais dele. Ele já está na turma C e ele ainda não está alfabetizado, né? Teve o ano passado, esse ano também, a distância, e assim, eu acho que dificulta ainda mais um pouco esse processo. E ela era bem comprometida, você leva um susto, assim, e agora? O que eu faço, né? O que eu vou fazer? Porque aí a criança chega, você não pode simplesmente deixar ela lá, né, no canto da sala. E como ela realmente não conseguia, ela mal conseguia segurar algum material, foi bem desafiador. Ele tem dificuldade de retardo mental, dificuldade de respiração, dificuldade de fala, certa dificuldade com locomoção, mas não é muito significativa, uma coisa que ele consegue correr, consegue, né, se movimentar bem. Realmente, assim, eu acho que deveria ter, assim, pessoas especializadas, né, uma escola ou um ambiente especializado para esse aluno. Eu não me sinto preparada realmente, inclusive esse ano, assim, foi um susto para mim, né, porque eu nunca tinha trabalhado com aluno com essa deficiência, né, com que eu estou trabalhando esse ano. Então, assim, eu não conheço a aluna ainda, então, para mim, está sendo bem complicado, né? Eu não me sinto preparada. Mas são duas dificuldades que eu acho mais difícil, assim, que a gente enfrenta. A resistência da família, né? Às vezes a falta de apoio da família, às vezes a família nem procura também um atendimento especializado que a criança tem direito, e essa questão da falta de materiais pensados para esses educandos. O CIMEI, ele reflete a sociedade em geral. Não é porque é professor que está retirado dessa sociedade. Então, a mesma coisa que você vê no mundo, você vê dentro do CIMEI. Nós temos professores muito bem formados, que têm um olhar diferenciado, que olha, conversa com a criança especial, e tem uma professora que não tinha esse estudo, que não tinha esse olhar. No ensino presencial, em muitas das atividades, as crianças com necessidades educacionais especiais, elas conseguiam participar, às vezes não escrevendo, produzindo texto, mas elas conseguiam, em todas as atividades, elas participavam oralmente, elas expunham a opinião, né, aqueles que conseguiam. Então, assim, a gente conseguia aproximar o máximo, né, que ele pudesse estar incluso em todas as atividades da turma. Agora, no ensino remoto, a gente disponibiliza algumas atividades flexibilizadas, né, para esses alunos, mas também dentro dos objetos de conhecimento que a turma está acompanhando, né, está fazendo. Uma dificuldade nossa, do professor, de pensar como se comunicar com essa criança. Porque ela não vai expressar da mesma forma as necessidades que outra criança. Esse trabalho dessa adaptação, então tem uma diferença sim. O livro didático mesmo do terceiro ano, da turma C, ele é bem avançado, né? Assim, textos grandes. Não adianta que ele não consegue. Por exemplo, a gente está falando sobre, vamos supor, seres vivos. Lá tem um texto enorme falando, aí o que a gente faz? A gente faz uma adaptação. Pega um videozinho, né? Às vezes até do primeiro ano, da educação infantil, que tem muita coisa boa, né? Mostra para ele, e aí a gente vai adaptando o currículo. Eu troco muita ideia com a professora do AEE, né? Mas uma estratégia que eu tenho feito é de tentar me aproximar, né, dele por meio das atividades. Eu vejo quais atividades eu percebo que ele já consegue fazer, sempre avanço um pouco mais. Quando ela fala, né, que ela é muito questionada se esse modelo de escola que ela está propondo não é muito utópico. E é exatamente essa sensação que eu tenho, é de que esses alunos ideais, digamos assim, eles não existem. E aí ela fala que essa escola que ela está propondo, ela parece tão absurda, exatamente porque é uma escola que foca em alunos reais, né, em alunos concretos, com
com demandas reais, com as suas especificidades, enfim. E eu achei muito interessante porque a gente fica meio chocado quando a gente para pensar nisso, né? Por que é tão difícil trabalhar com crianças reais e a gente fica esperando um aluno que não existe, assim, um aluno perfeito. E aí eu trago Paulo Freire, né, falando para nós que não existe uma imparcialidade, que todos nós somos orientados por uma base ideológica. E a grande questão que a gente precisa responder e que a Montand tenta falar para a gente, nos levar, nos conduz no livro dela, é se a nossa base ideológica ela é inclusiva ou se ela é excludente, né? Então, isso dói quando a gente percebe isso, né? Porque a leitura dela todinha, ela nos conduz a ver isso, a pensar nisso, né? E fala que só vai haver a mudança quando a gente assumiu a prática de incluir. E nessa última leitura, o que me chamou muita atenção foi a questão de nós, professores, a gente sempre ficar em busca de um laudo para poder enquadrar esse aluno e colocar ele dentro de uma caixinha, dentro dessa deficiência. Então, essa busca, às vezes, por esse laudo, como se fosse caracterizar o trabalho do professor. Eu estava aqui pensando sobre a necessidade de fazer adaptações para alguns educandos, enfim. E aí, a princípio, o que me veio à mente foi assim, questão conceitual, né? O que seria adaptar? Mas aí, depois, enquanto aqui meu raciocínio foi indo por essa questão conceitual, adaptar, flexibilizar e tal, eu penso que a questão mais importante aí seria a gente problematizar as possibilidades que nós temos de fazer a escola, de estruturar a escola, de pensar assim que não tem só esse modelo que nos formou. Porque quando o Paulo Freire fala da pedagogia da autonomia, ele fala de uma mudança social, uma mudança educacional, social, política, econômica, que o professor ele tem o papel e o poder de mudanças. Eu acho a obra do Paulo Freire uma obra assim tão necessária, tão viva, tão atual, e assim, a gente tem essa impressão de que é uma coisa fácil, né? Que é uma temática fácil, por ser gostoso de ler, porque tem uma harmonia, uma melodia, não sei. Quando a gente vai lendo, acho que a gente vai colocando nossas emoções ali também. E ele amarra tudo de uma forma universal, sistêmica. Ele fala da formação como um todo, né? Olha lá, ele pensa nos nossos educandos, nas experiências de vida dos nossos educandos, e a partir daí, trabalhar com relação à curiosidade. Ele fala não só do educando, ele fala do nosso papel como educadores, que também é necessário que a gente tenha essa curiosidade para ensinar, essa curiosidade para dialogar. E as crianças da educação infantil, elas mostram muito essa questão da curiosidade, por isso que nós, educadores, temos que estar aí com essa escuta atenta, né, sobre a curiosidade deles, né, para mostrar essa questão do conhecimento, né. O que o Paulo Freire tem a ver com a Montand, né? Tem tudo a ver, porque os dois pensam em uma escola que não existe. E, assim, isso é utopia? Não, isso não é utopia. Utopia é a gente achar que existe uma escola que não existe, né? Agora, a gente querer uma escola que é para todos, né? Eu acho que devia ser, assim, o mínimo, né? Sabe-se que a educação regular é, atualmente, uma máquina de excluir os diferentes. Mais do que isso, as práticas pedagógicas adotadas em nossas escolas são, em realidade, fabricantes dessa nova categoria de crianças, as excluídas do sistema regular de ensino. Essa questão tem a ver com as práticas pedagógicas, porque eu, de minha parte, acho que práticas pedagógicas é o que coloca de fora uma escola para um sujeito, né? Porque as práticas pedagógicas, elas não é avisada da prática pedagógica o sujeito, que é a singularidade, que é pensar sozinho,
que é criar, que é fazer outra coisa daquilo que é oferecido como conteúdo. E é isso que nas avaliações não são... o que nós não aceitamos nas avaliações? Porque a gente tem uma perspectiva, a gente tem uma expectativa de qual vai ser a resposta, e se não vier aquela resposta, então tá fora. Pensar sistemicamente é utilizar, né, esses três pressupostos, a complexidade, a instabilidade e a intersubjetividade. E eles não se separam, eles estão de maneira se relacionando o tempo inteiro. Então, aí ela vai comparar, ao invés de pensar na simplicidade, você vai ter o seu contraponto à complexidade. Ao invés de você pensar na estabilidade das coisas, você vai pensar na instabilidade. E ao invés de pensar na objetividade, você vai pensar na intersubjetividade. O que a gente pode aprender, principalmente com essa abordagem sistêmica, é isso. Primeiro, que todo e qualquer objeto que você for analisar, ele está dentro de um sistema. Então, ele não pode ser isolado. Então, você não vai ver uma questão isolada. Então, por exemplo, se a Hélida está trabalhando a questão do aluno com deficiência, ela não pode olhar para o aluno com deficiência, ele tem que olhar para o aluno com deficiência no ambiente escolar, no ambiente familiar, numa sociedade, quer dizer, tem várias nuances, né, que envolvem este objeto e este sujeito. Então, daí já nos dá a indicação de que é impossível chegar a uma verdade. Né? Primeiro que você também olha isso de um lugar, né? Olha isso de um lugar, e da forma como você olha, até assim, não é nem questão subjetiva, uma questão teórica. Se você olha isso pelo olhar da psicanálise, é uma, pelo olhar da psicologia, é outra. Tem seus direitos respeitados, né? Eu acho principal, porque a partir do momento que você conhece os direitos do aluno com necessidades especiais e você respeita, né, esse aluno, você conhece, você entende que ele tem um direito à educação, a educação é um direito dele, que tem direito de estar ali, que aquele espaço também é dele, ele é pertencente àquele lugar, você vai disponibilizar para esse aluno tudo que ele precisa para desenvolver as habilidades, né, com o tempo dele, né, no ritmo dele, mas ele desenvolve. E também uma outra coisa que poderia também mudar bastante a questão da formação, né, formação de professor, formação de profissionais para atuar. Que o aluno ele é da escola, né? Ele não é meu. O aluno, ele é de todo mundo, né? Ele é meu, ele é dos outros professores, ele é do pessoal dos serviços gerais, ele é dos merendeiros, a gente sempre fala isso, né? Então, acho que uma coisa que as escolas todas deveriam fazer era colocar toda a equipe a par, né, dessa necessidade de incluir essa criança ali nesse ambiente. Porque a gente também aprende muito com esses meninos, né? A gente aprende mais do que eles, né? E tudo isso nos traz de novo a radicalidade da esperança. Sei que as coisas podem até piorar, mas sei também que é possível intervir para melhorá-las. Paulo Freire.